Oi, oi meus amores! E hoje vou fazer esse topper super fresquinho, muito lindo. E vocês podem fazer nesse mesmo modelinho, blusinha ou até mesmo um vestido desse formato, tá? Que fica muito bonito também. Essa aqui é minha peça piloto, eu fiz como peça piloto para ver como ia ficar e utilizei apenas 50 centímetros de malha canelada. Para quem não me conhece, eu sou Catiúcia Valim, sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês quiserem utilizar outro tipo de tecido, utilizem tecidos com alta elasticidade. Então já peço a vocês que assistam o vídeo até o final, deixem o like e se inscrevam no canal. E bora lá fazer nosso top. Então eu já começo dobrando essa malha aí no sentido do fio, tá? Orelha com orelha, direitinho, o lado que estica mais. Eu acho que essa malha canelada, os dois lados esticam bastante, tá? Então observem isso no tecido. Dobrei 2 vezes, porque eu vou cortar 2 partes. E aí eu vou fazer a marcação da parte de cima, vai ser o total do meu busto dividido por 4, que é 1/4 do meu busto. Mas devemos lembrar que esse tecido tem muita elasticidade, é de alta elasticidade, tá? Então nós vamos reduzir mais ou menos aí 15%. Então pega o total do busto de vocês, o total, tá? E diminua aí 15%. Podem diminuir até 20%, mas de início façam com 15 para ver se vai dar certo. E aí sim vocês vão pegar esse total que der e vão dividir por 4, que vai ficar sendo o valor do seu busto, 1/4 do busto com essa redução de 15%. E vou medir aí 35 centímetros de altura, essa altura é opcional. E vou pegar aí o total da minha cintura e vou dividir por 4 também, lembrando de fazer aquela redução de 15%, ok? É a mesma coisa que fez no busto, faça na parte da cintura. E aí liga a lateral e tá pronta aí as duas partes frente, e é só recortar. E depois de ter recortado, vai ficar desse jeitinho. Olha como estica bastante essa malha canelada. E agora eu vou posicionar a frente e vou recortar a mesma coisa nas costas, sendo que a parte de cima eu vou cortar um pouquinho maior, porque eu preciso colocar o elástico e fazer uma dobra, tá? Então vai ser uns 2 centímetros maior na parte de cima. E aí é só recortar. E a minha parte costas sempre tem recorte, tá? Se vocês quiserem cortar inteiro, também podem recortar. E já coloca direito com direito e costure a parte costas. Agora eu vou cortar 2 retângulos aí numa largura de 40 centímetros. Ali tá maior, mas eu depois tive que diminuir, tá bom? Por 18 centímetros de altura. E aí eu vou dobrar ao meio, vou dobrar novamente e vou diminuir, ó, do meio, vou zerar lá na ponta para depois a gente fazer o babadinho da alça. E ele vai ficar desse jeitinho recortado. E aí quando franzir, ó, é só passar um ponto de franzir que ele vai ficar desse jeitinho, vai fazer um arredondado, uma meia lua, tá bom? Aí eu passei o ponto de franzir, franzi direitinho, marquem o meio, façam um pique no meio antes de franzir. Cortei uma tira de 30 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, mas esses valores são opcionais. E vou marcar aí o meio também dessa tira e vou posicionar esse babadinho no meio, tá? Na marcação do meio, mas dobrem ele aí avesso com avesso. E posiciona o pique do meio dessa tira no meio do babado. Alfineta tudo, coloquem aí essa tira nesse sentido que eu mostrei no vídeo. Depois de alfinetada é só passar uma costura e depois que passar essa costura, eu vou jogar pra cima, tá? Jogando pro lado aí da primeira costura e batendo uma outra costura como acabamento. Aí a parte feia, né? No caso, vamos dizer, vai ficar pro lado de dentro. Existem outras maneiras de colocar, mas essa daí é a mais rápida e a mais fácil e ficou bonitinho também, tá? Só não vai ficar embutido. Depois das alcinhas prontas, eu vou dar a bainha aí na parte de cima e de baixo, tá? A parte do busto e cintura dos retângulos frente. Vou posicionar direito
com o avesso, tá? Vão ficar os dois pra cima, com a estampa pra frente. É assim mesmo, direito com avesso. Vou dar bainha na parte de baixo das costas e vou colocar um elástico aí na parte de cima, dessa parte costas, tá? Marca o meio do elástico, alfineta aí no meio da parte costas e costura dando puxadinha, tá? Tanto para um lado e para o outro. Esse elástico tem mais ou menos aí pra mim, tá? São minhas medidas, 30 centímetros. Antes de costurar, eu vou marcar o meio. Então, dobre ao meio a parte frente, as duas partes frente, e marque o meio. E desse meio para as laterais, eu vou marcar 10 centímetros. Então, do meio para um lado, 10 centímetros e do meio para o outro, 10 centímetros, porque a gente vai costurar até essa marcação. E eu vou encaixar aí de uma vez, nesse sentido que eu tô mostrando, as alcinhas, tá? Dos dois lados. Aí eu mostrei um lado só, mas eu coloquei as duas alças. E vou passar uma costura até essa marcação que eu fiz de 10 centímetros. Esse meio aí, ele vai ficar sem costurar, porque é onde a gente vai passar a tirinha de amarrar. E vou costurar para me facilitar essas laterais aí, para prender os dois tecidos um no outro. Agora eu vou fazer uma marcação aí no meio, apenas da parte de cima, tá? Não peguem o de baixo, é só o de cima. E vou passar um lastex aí franzindo, ou podem passar uma linha no ponto de franzir, só para me facilitar na hora de colocar a tirinha aí, tá? Para costurar a tira. Essa tira, ela vai ter o comprimento desejado, tá? A largura desejada. Eu coloquei aí numa largura de 7 centímetros por 4 centímetros de altura. Coloquei direito com direito, costurei, desvirei e vou costurar aí como eu tô mostrando no vídeo, tá? Pra vocês, ó, vou costurar bem certinho ali, bem rentinho e vou passar uma costura, vou recortar esse excesso e vou virar ele pro direito, tá? Depois que eu cortar o excesso, eu viro ele pro direito e vai ficar essa costura escondida. Se vocês quiserem dar um pontinho invisível nessa tira aí na parte de cima pra ela não ficar se mexendo, podem fazer isso também, mas eu nem fiz, nem teve necessidade, ele fica certinho, porque o tecido tem bastante elastano, né? E ficou bem certinho. Agora eu vou posicionar direito costas com o direito frente e vou fazer bater aí todas as bainhas, tá? Tem que ficar bem certinho e vou passar uma costura nas laterais. Depois eu vou prender as alcinhas na parte costas e tá pronto aí esse topper lindo, maravilhoso e super fácil de fazer. Então assim eu finalizo esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo. Tchau!